Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, para a gente fazer a correção das atividades do PET e as atividades complementares da semana 2. Foi proposto para vocês as seguintes questões. Vocês iriam ler cada trecho que segue e, dentre eles, vocês iriam observar qual função da linguagem predomina, ou seja, aquela que aparece com maior ênfase. Primeiro trecho que nós temos aí. E nunca mais chega o dia 18 de setembro. Estou em pulgas. É a primeira vez que vou entrar na cidade do rock. Pelo que a gente pode observar aí, o enunciante desta frase colocou os verbos em primeira pessoa e ele transmite aí as suas emoções, as suas sensações. Então, a função da linguagem predominante aí é a função emotiva. 2. Há menos de um mês para a realização de mais um Rock in Rio. A organização do Super Festival Carioca divulgou uma lista de itens considerados proibidos e que serão bloqueados na revista realizada por seguranças em cada pessoa que quiser entrar na cidade do rock. Aí nós temos o trecho que foi retirado de um jornal. A função é referencial porque o foco aí é no contexto, é transmitir uma informação. 3. Rock in Rio 2013. Eu vou. Essa expressão aí indica que o emissor tenta convencer alguém a participar também desse evento. Então, a função predominante aí é a função conativa. Na atividade 2, pede para você transcrever o enunciado que está aí, é um diálogo entre um repórter e um policial. E a intenção de vocês seria transcrever esse diálogo transformando a função da linguagem enfática, passando para referencial, ou seja, denotativa. Então, aí vocês escreveriam esse pequeno trecho como se fosse uma notícia, dando uma pequena informação. Ficou da seguinte forma. Durante a realização de uma reportagem na rua, um repórter pergunta a um policial o que fazer com um senhor de 80 anos que passeia pela praça. O policial encaminha o idoso até sua casa e o orienta sobre a importância de ficar em casa pelo fato dele pertencer ao grupo de risco. Então, aí já mudamos completamente a estrutura do texto e a função da comunicação aí realmente mudou. Passou a ser agora função referencial. Atividade 3. Em qual das frases abaixo está presente a função expressiva? Lembrando que a função expressiva é aquela que foca no emissor. Ele vai expressar os seus sentimentos e as suas sensações, geralmente usando a primeira pessoa. Então, aí gostei muito da nova música da Anitta. É o trecho que está em primeira pessoa e o emissor está expressando aí a sua opinião sobre uma música. Atividade 4. Qual é a função da linguagem da frase? Cuidado com o coronavírus, lave bem as mãos. Como aí a intenção comunicativa é tentar convencer, usando aqui o verbo no modo imperativo, está tentando convencer alguém a praticar alguma ação, então a função é apelativa ou conativa. Na atividade 5, qual é a função da linguagem expressa no trecho? Significado de coronavírus, substantivo feminino, epidemia que se dissemina por toda uma região. E esse verbete foi extraído do dicionário online. Todas as vezes que nós usamos a língua portuguesa para esclarecer sobre termos da própria língua portuguesa, nós estamos fazendo uso da função metalinguística. Agora, a seguir, a gente vai corrigir as questões da atividade complementar.
Postei aí para vocês a sugestão de vocês assistirem a videoaula, que está lá no aplicativo Conexão Escola, e que trata sobre os elementos da comunicação. Assinale a alternativa incorreta. Só existe comunicação quando a pessoa que recebe a mensagem entende o seu significado? Sim. Se o receptor não compreende a mensagem, então não há comunicação. B. Para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código? É preciso sim. Se você não conhece o código, a mensagem não é compreendida. Então, a resposta que está incorreta seria a segunda opção. Número 2. Vocês analisariam aí a capa de uma revista Veja, cuja matéria de destaque é a questão do bullying, né, praticado principalmente nas escolas, e analisariam quais são os elementos da comunicação que estão presentes nessa capa de revista. Aqui foi feita uma classificação e vocês analisariam qual ou quais estão erradas. 1. O emissor é a revista Veja? Sim, quem está emitindo essa mensagem, todo o conteúdo da revista, né, é a revista Veja. 1, correta. 2. O receptor são os leitores da publicação? Sim, também está correto. O canal utilizado para divulgar essas informações foi a língua portuguesa? Sim, correto. Tá escrito... Não, o canal não, desculpa. O canal utilizado não foi a língua portuguesa é o código. Então, a número 3 está errada. 4. O código foi a mídia impressa, ou seja, a revista em si? Não, o código é língua portuguesa. 5. O contexto ou referente seria o bullying praticado nas escolas? Sim, o contexto é esse. E a mensagem? A baixa tirania dos valentões. Está correta? Sim. Então, nós temos duas proposições incorretas aqui, que é a 3, o canal não é a língua portuguesa, o canal é a mídia impressa, e o código não é a mídia impressa, o código é a língua portuguesa. Então, as opções erradas aqui são a 3 e a 4. 3. Aqui nessa imagem, nós podemos resumir como que funcionam os elementos da comunicação num processo comunicativo entre dois interlocutores. Lembrando que os interlocutores são aqueles elementos que participam de um discurso, um emissor e um receptor. Nessa imagem, nós observamos que um emissor envia uma mensagem para um receptor e durante essa transmissão há uma interrupção aqui provocada pelo meio, ou seja, houve um ruído muito grande e isso prejudicou o entendimento da mensagem pelo receptor. Ele compreendeu a mensagem completamente distorcida. Opções. A imagem acima representa como os 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo? Vemos que nesse exemplo o código são gestos? Não, o código é língua portuguesa. A imagem acima representa como os elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo? E vemos que nesse exemplo o canal são os gestos? Não, o canal é a voz. A imagem acima representa como os 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos que nesse exemplo o emissor foi demitido? Não. O emissor comunica a informação de que o colega seria promovido. A imagem acima representa como os 6 elementos da comunicação trabalham na hora de um diálogo. Vemos que nesse exemplo não houve comunicação porque o receptor não captou a mensagem correta? Sim, a alternativa certa seria a última opção. A número 4, vocês fariam uma pesquisa breve, né? No próprio livro didático de vocês e também no PET, tem essas informações. E de forma breve vocês conceituariam cada um desses elementos da comunicação. Aqui foi colocada a definição de cada um, pelo que eu observei nas respostas de vocês, a maioria acertou, né? Colocou realmente como foi proposto, então não demanda de maiores explicações. Caso vocês tenham alguma dúvida, me envie pelo WhatsApp que eu vou tentar responder. Então, a gente encerra aqui a correção dessas atividades da semana 2
é importante que cada um faça a correção das questões que eu creio que vocês devam ter anotado no caderno, corrijam para posteriormente eu validar essa atividade que foi feita por vocês. Um grande abraço, até breve.